Oi, gente! Oi, amoritas e amoritos! Eu não sei por que eu peguei essa mania. Como vocês podem perceber, a gente já tá em clima de Halloween. Eu já tô super animada, porque todos os anos eu dou uma festinha de Halloween aqui em casa, mas devido à pandemia já deu pra perceber que não vai dar pra fazer, né? Por esse motivo, eu resolvi retomar as atividades no canal com este tema, que já faz uns dias que eu não posto nada, por estar dando prioridade para umas outras coisas que eu precisava concluir, né? E hoje eu tô retornando pra gente falar sobre o Halloween. Então você vai entender por que tem pessoas que adoram essa data como uma forma de diversão, outras odeiam essa data e dizem que é coisa do demônio, por que tem gente que enxerga como uma data religiosa, como tem gente que não, e por aí vai. Então vem comigo que a gente vai entender tudo isso agora. Bom, e a gente vai começar, obviamente, pelo princípio, né? Onde surgiu, como surgiu e por quê. No primeiro olhar, o que a gente poderia dizer é que o Halloween, de fato, teria surgido nos Estados Unidos, né? Todas as práticas modernas, elas partem de lá. Porém, com um olhar mais minucioso, nós entendemos que, de acordo com a trajetória histórica, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, esse estudo nos levaria aos povos celtas, em especial à Irlanda. Então, quando a gente fala em povos celtas, nós estamos falando de povos num período histórico onde as sociedades eram tribais e pagãs, né? E isso há de 3 a 5 mil anos, é o que se diz, né, atrás. E por serem povos pagãos, a gente está falando de um período histórico onde as pessoas não tinham o conhecimento científico e tecnológico que se tem hoje. Então, todos os fenômenos, tudo aquilo que estava relacionado à natureza, era visto como mágico, era visto como vivo. O sol, a lua e tudo que engloba a natureza, todos os fenômenos naturais não eram compreendidos e por isso passaram a ser vistos como divindades, né? Então, todos os rituais que eram feitos de cunho religioso estavam atrelados à natureza. Então você tinha os rituais que eram executados durante o ano e por volta de 31 de outubro existia uma celebração que era uma das celebrações mais importantes para eles, conhecida como Samhain, ou Samhain, né? E essa festividade nada mais é do que o Ano Novo. Então, na verdade, o Ano Novo ele entraria dentro dos celtas. O início do novo ano, de um novo ciclo, se daria em 1 de novembro. Porém, da mesma forma como a gente faz hoje, de começar a comemorar no dia anterior, como a gente faz hoje em dia, começar a comemorar o Natal no dia 24, o Ano Novo no dia 31, com eles acontecia da mesma maneira, né? Então, começava-se a celebrar no pôr do sol do dia 31, o Ano Novo que chegaria no dia seguinte, em 1 de novembro. E se esses rituais celtas estavam relacionados aos ciclos do ano, né, os ciclos das estações, e a gente olha essa cultura, eles não tinham 4 estações, eles tinham 2. O ano era dividido para eles em 2 partes, a parte luz e a parte sombra. E nesse período, a gente está analisando o pessoal que morava na Europa, hemisfério norte, então as estações são trocadas, não é como aqui. E nesse período, final de outubro e início de novembro, seria um momento onde o verão, né? Porque se eles tinham 2 partes no ano, é como se fosse só verão e inverno, não tinha as 4 estações. É como se o verão estivesse terminando e essa data, essa celebração marcasse o início do inverno, né? E por que faz sentido eles determinarem o Ano Novo nessa data, né? Gente, a gente tá falando de uma galera que morava lá no norte europeu, onde fazia um frio de rachar. E num período onde você não tinha tanta interferência tecnológica do ser humano nas colheitas, nas plantações, na produção de alimento. Então, se na Idade Média a expectativa de vida era de 30 anos, imagina 3 mil anos atrás, né? Cada inverno que chegava, principalmente lá no norte da Europa, cada inverno que chegava, se ele viesse muito rigoroso, muito frio, as pessoas morriam de fome, os animais morriam de fome. Então, quando chegava esse período do Samhain, era o quê? Era o momento de fazer estocagem. Eles estocavam os grãos, eles abatiam os animais que eles criavam e defumavam para conservação, e eles não tinham a menor ideia de quem iria ou não sobreviver até o próximo verão. Então essa festa, ela marcava o final de um ciclo de colheita, de trabalho e tudo mais, e
dava início a um período escuro, que é como se fosse a fase de transição para o próximo período aceitável, vamos colocar assim. Então, eles tinham medo, essa festa era uma forma deles aliviarem a tensão, vamos colocar assim, deles se acalmarem mediante o que estava chegando. Há tantas incertezas, porque para eles é como se os deuses do submundo, vamos colocar assim, emergissem, é como se a natureza mostrasse o lado mais obscuro dela, né? Porque a natureza ela tem os dois lados, o universo tem os dois lados, eles não acreditavam em bem e mal, apenas acreditavam em várias manifestações da própria natureza, e eles sabiam que quando entrasse o inverno, muitas pessoas talvez não sobreviveriam. Pessoas que já estavam doentes, talvez crianças, talvez idosos, porque naquela época, se uma pessoa tivesse uma febre, por exemplo, você não tem um medicamento adequado para combater aquilo. Você tem as ervas, mas, né? Então, assim, essa época, essa festa que eles davam, era uma forma deles terem ali uma confraternização final, vamos colocar assim, para eles começarem a estocar esses alimentos e torcer, né, rezar para ver quem que ia chegar, né, inteiro dali 6 meses, né? Era uma época difícil e esse era o momento deles confraternizarem ali com a família, com os entes queridos, porque poderia ser a última festa deles, né? Então, o Samhain, ele tem um aspecto um pouco pesado nesse sentido. É uma data que fala muito de morte, que fala muito de transmutação, que fala muito dessa mudança para uma nova fase, mudança para um novo ciclo. E para eles isso era muito expressivo, né? Não era só simbológico, era muito real. Quando ia chegando nessa época, as noites começavam a ficar mais longas e os dias mais curtos, o ar começava a ficar mais frio e as pessoas começavam a ficar ansiosas, né, por não saber o que está por vir. Por isso, era muito comum nessas festividades serem acesas grandes fogueiras, que seria uma forma de trazer de volta esse sol, esse calor, essa energia que eles sabiam que estava indo embora, né? Que ia fazer tanta falta para eles e era uma forma deles entrarem em contato com o divino também, né? Então as fogueiras rituais eram muito comuns. Você tinha a tentativa de coletar previsões, o que acabou gerando essa prática que a gente tem hoje. É muito comum a gente abrir os oráculos no Halloween com essa intenção, pelo menos quem segue essa linha. Eu já vou explicar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Porque tem gente que vê o Halloween como uma data importante, tem gente que não, já vou chegar nisso. Mas durante Samhain, durante essa festividade, existia isso de você tentar coletar previsões para tentar ter uma ideia do que estava por vir, tá? Então isso é uma ideia que se propaga nos dias de hoje. A gente replica isso através dos oráculos como uma tradição de abrir os oráculos nessa época. E o significado mais forte realmente que o Samhain, que essa festividade traz, é a questão da comunicação com os mortos. Esse é um festival que fala de morte, esse é um festival que fala de escuridão. Esse é um festival que fala de outros mundos e era uma crença fiel desses povos. Eles realmente acreditavam, muitos de nós acreditam até hoje, mas enfim, eles realmente acreditavam que nessa data o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se cruzavam, né? É como se o véu que separa os mundos ele deixasse de existir ou estivesse muito frágil. Então era o momento ideal para ter essa comunicação com os mortos, visto que era muito comum no paganismo você ter algo que a gente chama de culto aos ancestrais ou culto de honra aos ancestrais, que nada mais é daquilo de você relembrar os que já se foram e de repente tentar ter uma conversa, uma comunicação com eles, pedindo bênçãos, proteção e às vezes até mensagens do outro mundo através desses antepassados, né? Que tem muita gente que torce o nariz para isso, mas não é muito diferente do que você ir no dia de finados no cemitério deixar flores para quem já morreu, né? Que inclusive essa data também está relacionada a Samhain, já vou chegar aí também. Mas o fato é que se o culto aos ancestrais já era uma prática comum, né, que fazia parte dessas sociedades, durante Samhain ela estava extremamente favorecida. Por quê? Porque se eles acreditavam que os portais entre os mundos estavam abertos, que nessa noite eles deveriam tomar cuidado com o que eles fariam, porque os espíritos estariam à solta, as mais diversas entidades
seres e criaturas, às vezes muito travessas também, né? Isso originou muitas coisas que a gente conhece do Halloween hoje. Então existia essa ideia que os espíritos voltariam bem como outras entidades, né? Ou seres, e que as pessoas precisariam se proteger porque esses seres poderiam representar uma ameaça. Por outro lado, você tinha o retorno dos entes queridos que já se foram também. Entes esses que poderiam ajudar na proteção das pessoas e, inclusive, a trazer mensagens através, né, dessas profecias. Então, eles auxiliariam essa tentativa, né, de receber essas informações e tudo mais. Se você tá achando que eu vou dizer que o Halloween é baseado nesse festival celta, não, não é baseado nesse festival celta. O Halloween é uma mistura de práticas folclóricas que trazem também como origem, vamos colocar assim, esse festival celta, mas ele traz tantos outros elementos que, se a gente olha de pertinho como o Halloween se consolidou hoje, ele já perdeu muitas dessas características, né? E isso acontece porque, num determinado momento da história, nós temos uma igreja cristã, uma igreja católica, que fez de tudo para converter esses povos pagãos em cristãos, e num determinado momento percebeu-se que seria mais fácil tentar essa conversão a partir do momento que alguns elementos dos costumes pagãos fossem incorporados, principalmente elementos folclóricos, que já eram práticas naturais das pessoas. Então, muitas das festividades cristãs absorveram elementos das culturas pagãs como forma de facilitar a conversão. Um exemplo disso é uma festa chamada Lemúria, que era uma festa romana, que iniciava em 9 de maio e terminava no dia 13 de maio, que nada mais era do que uma festa, uma data onde se acreditava que os mortos voltavam de fato dos túmulos, né? E eles davam uma espécie de oferenda ali, despejava leite nos túmulos para acalmar os mortos e coisas nesse sentido, porque muitos desses mortos poderiam vir para ajudar, mas outros poderiam vir para atazanar a vida das pessoas, né? Então existia essa festividade romana, e em 609 a Igreja Católica ela incorporou essa festividade, criando o Dia dos Mártires. Esse Dia dos Mártires ficou conhecido como o Dia de Todos os Santos, ou, né, em inglês, All Saints Day. E como uma forma de tentar cristianizar uma festividade pagã, mais tarde o Papa Gregório III ele transferiu esse Dia dos Mártires ou dos Santos, que aconteceria em 13 de maio, ele transferiu para o dia 1º de novembro e posteriormente a igreja criou ainda no dia 2 o Dia de Finados. Então a igreja passou a ter 2 feriados, né, 2 dias importantes. Então você tinha o Dia de Todos os Santos no dia 1º, onde se honrava os mártires, as pessoas importantes dentro da Igreja Católica, e você tinha o dia 2, que era dedicado a todos os mortos de forma geral, né? Mas isso não adiantou. As pessoas não esqueceram o dia 31 de outubro, principalmente se a gente considerar que era um costume dos celtas começar a comemorar um dia antes. Então, quando a gente olha a origem da palavra Halloween, a gente vai entender o porquê que isso acontece, como se chegou nessa palavra, né? Porque você tinha o Dia de Todos os Santos, 1º de novembro, que em inglês seria All Hallows. E o dia 31 de outubro, então, passou a ser chamado de All Hallows Eve, sendo Eve a palavra véspera em inglês. Com o passar do tempo, esse termo para véspera do Dia de Todos os Santos acabou sendo abreviado até chegar no nome que a gente conhece hoje como Halloween. Aí você me pergunta, e como que um ritual antigo, de uma civilização antiga, cheia de simbologia, não sei o que, se tornou isso que a gente vê hoje, né? Como eu falei lá no começo, o Halloween, como se conhece hoje, não é de fato baseado completamente numa festa pagã. Ele é uma mistura de várias práticas, né? Então, o que a gente tem? Você tinha uma festividade pagã que sofreu uma tentativa de ser cristianizada. Depois disso, começam a surgir uma série de práticas em locais diferentes que vieram posteriormente a compor o Halloween como se conhece hoje. Ainda na Idade Média, aconteceu de alguns padres pedirem para que os fiéis rezassem pelas almas presas no purgatório, né? Inferno é uma coisa, purgatório é outra, mas o purgatório também não era bom.
E eles começaram a incentivar esses fiéis a orarem pelas pessoas, a rezarem pelas pessoas, dizendo que essas almas poderiam ser redimidas e poderiam ser retiradas do purgatório e lançadas aos céus, se as pessoas intercedessem. A partir daí, surgem as primeiras manifestações do que se tornaria nos dias de hoje o doce ou travessura, né? Os primeiros movimentos onde as crianças elas batiam de porta em porta pedindo o bolinho das almas, que era uma espécie de muffin com passas, e em troca elas se ofereciam para rezar pelos parentes mortos daquela família, para que elas pudessem ajudar essas almas a serem enviadas aos céus. As bruxas, gatos pretos, caldeirões e vassouras, ou seja, tudo que estava associado ao imaginário popular da bruxa na Idade Média, acabou sendo associado com essa ideia de morte e medo devido ao contexto histórico medieval. Nessas práticas de se bater de porta em porta, de crianças se baterem de porta em porta, com o tempo começaram a surgir as tais das travessuras. As máscaras começaram a ser usadas também, principalmente por arruaceiros que queriam aproveitar a data ali para ficar perturbando as pessoas ou para ter algum tipo de ganho e não queriam ser reconhecidos. E em torno do século XVII já existiam algumas manifestações na Inglaterra onde as pessoas iam fantasiadas de porta em porta e elas encenavam algum tipo de peça ali em troca de comida e às vezes até mesmo de dinheiro. E várias manifestações diferentes foram acontecendo em várias regiões da Europa, até que na segunda metade do século XIX, muitos imigrantes escoceses e principalmente irlandeses foram para os Estados Unidos devido a uma crise de fome, né, que estava acontecendo na Irlanda. Então muitos desses irlandeses migraram para os Estados Unidos e acabaram levando consigo essas festividades. Então eles levaram esses costumes, eles levaram essa tradição, o que acabou servindo muito bem para aquele momento histórico onde os Estados Unidos estavam vivendo, as pessoas estavam vivendo. Por quê? Era o fim da Guerra Fria, muitas pessoas que não voltaram, as pessoas ainda tinham aquela ligação com os mortos muito forte, elas tinham aquela esperança de que os mortos voltariam, e aí a Irlanda, os irlandeses chegam com uma festividade que está relacionada aos mortos, não foi difícil os Estados Unidos abraçar essa ideia. E enfim, na virada do século XX, desde que essas festividades chegaram, nos Estados Unidos, elas começaram a tomar uma outra forma, elas começaram a se adaptar a uma outra realidade, houveram várias mudanças aí, mesmo considerando que nesse período, quando os irlandeses chegaram, trouxeram isso para os Estados Unidos, essas práticas que outrora foram verdadeiros cultos religiosos muito profundos, quando chega nos Estados Unidos já chega como práticas folclóricas ali, que é muito mais supersticiosa do que outra coisa. E essas superstições, elas foram se perdendo até que na virada do século XX você já tem a indústria que começa a perceber o quanto essas festividades que passaram a ser praticadas lá, o quanto essas festividades podem ser lucrativas, e aí você passa a ter as primeiras lojas comercializando produtos especificamente para esta data, tá? Demorou um pouquinho, foi preciso fazer algumas adaptações, houveram ainda muitos acidentes nesse processo, nesse período, mas em um determinado momento o Halloween acabou sendo instaurado pelo próprio comércio de doces e fantasias da forma como a gente conhece hoje. E por incrível que pareça, nos dias de hoje, o Halloween é uma das festividades mais comemoradas na Irlanda e lá ninguém tem frescura. Você tem as pessoas mais antigas que elas trazem consigo as tradições de seus ancestrais, então elas têm esse contato com os mortos, elas fazem essa reverência aos mortos ainda nos dias de hoje, mas você tem crianças que vão para as ruas fantasiadas, você tem festas de Halloween, como acontece nos Estados Unidos, na França e em muitos outros lugares, e até mesmo a Irlanda já está habituada com esses costumes, então você tem de tudo um pouco lá. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque em termos de ritualística, hoje, o que você tem? Quem faz parte da comunidade pagã, geralmente você tem pessoas mais tradicionalistas que seguem o paganismo
e elas abominam essa ideia de você associar o Samhain com o Halloween, visto que conforme a gente viu aí a trajetória inteira, o Halloween ele pode sim ser um eco distante do que era o Samhain lá atrás, mas o Halloween de fato, da forma como se comemora hoje, da forma como ele é feito nos dias de hoje e esse novo contorno que ele ganhou é muito mais uma mistura de várias práticas folclóricas aí, de várias partes da Europa, e que em termos de religiosidade já perdeu todas as suas características originais, visto que ela acaba trazendo aspectos pagãos e cristãos. Por conta disso, muitos tradicionalistas que seguem um reconstrucionismo no dia de hoje, se alguém aí já ouviu falar em bruxaria tradicional, por exemplo, seria, né, um desses grupos. Eles não gostam dessa associação por motivos lógicos, né, e óbvios, porque o Halloween ele retrata a bruxa com os mesmos estereótipos que se firmou na era medieval, que vai totalmente ao contrário do que são as práticas da bruxaria realmente, que é uma religião centrada na natureza, existe toda uma seriedade, existe o contato com os elementos da natureza, mas a bruxaria não tem nada a ver com aquela bruxa que a gente vê, né, nos filmes, que foi pintado na era medieval pela própria igreja, mas enfim, né, isso é história para outro vídeo. Mas muitos desses tradicionalistas dos dias de hoje comemoram o Samhain ou outras variações de festas similares que recebem outros nomes, mas a ideia é a mesma, né? Visto que na bruxaria tradicional é feita uma reprodução das práticas, tradições, costumes, rituais, cultos, de um recorte, né? No espaço-tempo, um período histórico, uma região específica, diferentemente da bruxaria moderna, né? Na bruxaria moderna, nos dias de hoje, você tem muitas pessoas que comemoram o Halloween, muitas vezes realmente em 31 de outubro, apesar de aqui no Brasil não ser inverno, né? E você tem muitas pessoas da bruxaria moderna que hoje comemoram e ainda absorvem outros elementos da festa comercial, até como uma coisa divertida. Até na Irlanda é possível você ter o lado ritualístico e ter o lado das festas, ter o lado das fantasias, ter o lado da descontração, porque não nós, meros mortais, que estamos nos adaptando a uma cultura, né, estrangeira. Da mesma maneira, nós temos cristãos muito rígidos nos dias de hoje que abominam o Halloween e falam do Halloween como se fosse uma coisa do demônio, como se fosse uma coisa do mal, pecaminosa, coisa de pagão, de uma forma pejorativa, né? Quem acompanha aqui o canal, já falei várias vezes sobre isso, né? Sobre o paganismo, que não tem nada de demoníaco, até porque no paganismo não se acredita em demônio e não dá para cultuar uma coisa que não se acredita, né? Mas enfim, muitos cristãos fervorosos ainda têm essa ideia e muitas vezes rejeitam a ideia do Halloween. E se você for um deles, né? Mediante tudo isso aí que a gente viu, se o Halloween tem as bases numa festividade religiosa, já perdeu essa essência há muito tempo, tanto de um ponto de vista cristão quanto pagão, e se fosse realmente analisar, seria uma mistura dos dois. Então, vamos dissociar essas duas coisas, uma coisa é culto religioso, outra coisa é uma festa para descontrair. Então, deixa as crianças se divertir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei resumir o máximo que eu podia. Acho que faltou um monte de informação, mas ele ia ficar muito gigantesco se eu continuasse daqui. E se você gostaria de saber mais a fundo de alguns dos assuntos abordados aqui, deixa aqui embaixo nos comentários a sua sugestão, que talvez eu até grave outros vídeos falando mais sobre, né? E compartilha comigo se você é um neopagão, se não é, se você comemora o Halloween como uma festa religiosa ou não, se você comemora o Samhain, mas não gosta do Halloween, não gosta de associar essas duas coisas. Compartilha aqui comigo se você já teve alguma experiência nesse sentido e qual é a sua visão dessa festividade, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima!